Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias para podermos ganhar tempo. Ainda de pé, irmãos. Podemos assim abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus. Livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 9. O verso 35 ao 38. Como é um culto alusivo a missões, eu gostaria de fazer referência a esse texto nessa noite, de Mateus 9, versículo 35 ao 38. Todos encontraram? O tema é a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações nesta noite. Podemos assentar. Missões, ou missão está no coração de Deus, como muitos dizem. E realmente, missão está no coração de Deus. Mas na verdade, missão, muitas vezes nós achamos que tem que falarmos mais de uma questão de pregação evangelística e que tivessem muitos visitantes para poder ouvir da parte de Deus através da sua palavra, conversões, decisões, muitas escolhas nesta noite. Mas missões também é um privilégio para nós que somos filhos de Deus. É um grande privilégio de fazermos parte dessa família de Deus. Mas sabemos que missões nos traz responsabilidade. Nesta noite também sendo um culto de propagação para que as almas sejam alcançadas, não deixa de ser também um momento de uma reflexão para as nossas vidas como ceifeiros, como semeadores da palavra de Deus. Nós nesta noite vamos falar justamente da seara, dos ceifeiros. E nesse contexto qual nós lemos, eu quero dizer que dentre todos os personagens desse contexto, o protagonista principal chama-se Jesus. Chama-se Jesus. Missão nada é, missões nada é, nada mais, nada menos de que, amado, o encargo, a tarefa, o ofício. Mas nesse ofício tem uma mensagem, e essa mensagem, dentro desse ofício, tem sementes com mensagens de boas novas. Para que esse ofício seja transportado, tem que existir o portador dessa mensagem, deste ofício. E estes portadores somos nós. É eu, é você. Mas para portar esse ofício, para transportarmos como mensageiros, como carteiros de Deus, podemos dizer assim, tem um endereço certo. Tem que haver um endereço no ofício a qual o carteiro, o mensageiro vai levar esse ofício. E esse endereço certo, irmão, é esse mundo aí perdido, sem Deus, sem Jesus, sem salvação. E aí nós devemos perguntar para nós mesmos. O tema desse contexto nessa noite é a seara e os ceifeiros. Mas eu percebo neste texto qual nós lemos,
E deveríamos trazer também um tema como a grande misericórdia de Jesus. O amor infinito do primeiro e o maior missionário do mundo, o Filho de Deus. E aí, amado Senhor, eu quero trazer nessa noite dizendo o seguinte: aonde estamos em missões? Podemos fazer uma pergunta: qual o meu lugar em missões? Fazer missões aqui é bom, né, irmão? Irmãos, ar-condicionado, tudo bem, mas nós estamos em um culto de missões, porque missões é fora dessas quatro paredes. Jesus aqui nesse texto, ele está justamente fazendo missões. Diz que Jesus percorria, lá no verso 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu vim aqui por dois motivos. Eu vim aqui para falar de Jesus aos corações. Eu vim aqui para me alegrar com os irmãos. Eu vim aqui para falar de Jesus aos corações. Eu vim aqui para me alegrar com os irmãos. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei salvação, encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo nos tirou. Hoje sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, percorria Jesus todas as cidades, aldeias, povoados, vilarejos, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Já gostaria de dizer nesta noite que nós aprendemos com o mestre nesse primeiro versículo. Visão missionária. Jesus não estava procurando as grandes metrópoles, não estava procurando grandes cidades, mas Jesus estava à procura
do sedento, do perdido, do faminto pecador. Veja os lugares, se fôssemos de forma social, veja os lugares que Jesus estava percorrendo com intensidade, não parava, não guardava tempo para poder se reservar. Mas diz a Bíblia que ele ia nas cidades, nos povoados, nos vilarejos, nas sinagogas também, lá na casa de oração dos judeus, dos rabinos. Aqui vai adentrar justamente em situações que nós vemos, não é por causa da ausência de alguns, mas nós vemos o zelo do bom mestre em poder proclamar, anunciar o evangelho do reino. Nós vemos, amado do Senhor, que Jesus, nesse primeiro versículo, ele estava preocupado com algumas tarefas, algumas atividades, mas Jesus estava pregando o evangelho, estava curando e estava também ali anunciando o reino do Pai. Uma coisa que é muito importante sabermos, que o mestre não se cansava de propagar a mensagem do reino. Gostaria também de enfatizar que nesta época Jesus estava não no período da oposição, mas no período da popularidade, que era bem recepcionado por tudo aquilo que vinha fazendo milagres, prodígios, maravilhas. E nós sabemos que ele, adentrando ali, pregando nesses locais, ele percebeu algo, irmãos, que moveu o coração do mestre. Missão realmente está no coração de Deus e deve estar nos nossos corações, porque há duas vertentes em questão de missões. Quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, nós temos a responsabilidade de, na vertical, de conhecermos o Senhor e de aprendermos com Ele, de aprender a sua palavra, de poder crescer na graça, no conhecimento, mas na horizontal, na vertente horizontal, quando temos aprendido com Ele, que temos adorado a Ele, que temos estado com Ele, temos agora na horizontal, podermos fazer Ele conhecido entre os povos, entre as nações. O que aprendemos não pode ser retido, não pode ficar conosco. Jesus disse que assim como o Pai enviou a Ele, Ele também enviaria a nós. Eu fico observando que nos evangelhos sinóticos não existe em todos os evangelhos de Mateus a João, existe a conclusiva com o amém. Mas no livro Atos dos Apóstolos, os irmãos podem certificarem, não existe a conclusiva com o nome amém, assim seja. Até porque, amado do Senhor, era uma solução de continuidade, que a igreja dos nossos dias, a igreja dos dias atuais, pudesse propagar, pudesse dar continuidade da propagação da mensagem de boas novas do Evangelho. O Ato dos Apóstolos não se conclui com o amém, porque deveria dar continuidade comigo e com você, amada igreja, nesta noite, poder propagar as boas novas do Evangelho. E no verso 36 ele diz que, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errando como ovelhas que não têm pastor. Nós percebemos, amado, que o Senhor vislumbra. Uma coisa que nós devemos perceber é a questão da percepção divina do mestre em perceber o caos, a situação em que se encontrava a multidão. Depois dele analisar e vendo tudo aquilo, diz a Bíblia que ele se moveu de íntima compaixão. Eu costumo dizer que Jesus teve algo que ensina, que nós pudéssemos aprender com ele. Jesus apenas não viu, não só vislumbrou, mas ele também sentiu. Ele viu, sentiu e agiu. A ação do mestre no primeiro versículo, isso já é bem contundente. Percorria por todos os lugares,
à procura do sedento, do faminto, da ovelha perdida, daquela faminta, daquela desgarrada. Nós vemos que ele viu, sentiu e agiu. Muitas das vezes nós temos que aprender com o nosso mestre, e muitas vezes está aí a situação caótica da sociedade, deste mundo, sem Deus, sem Jesus e sem salvação. E qual está sendo o meu perfil? A começar por esse que está falando nessa noite, em missões. Onde está a minha colocação em missões nessa noite? O que tenho feito em prol de missões? O que eu tenho feito como adorador desse Deus, como servo desse Deus? Porque ninguém aqui é grande. Eu olho aqui nessa tribuna e costumo dizer que não vejo ninguém grande. Olho para ir para a igreja, para os que estão e não vejo ninguém grande. Porque vejo que a classificação de todos aqui é uma só. É servos, são servos. E se é servo não é grande. E se é grande não é servo. Porque grande aqui nesta noite é o Senhor da Seara. É o Senhor da Seara. E se é grande, irmãos, deixou de ser servo. Se achar aí mesmo internamente que é grande, por causa de uma posição eclesiástica, deixou de ser servo. Porque quem é servo não é grande. E quem é grande não é servo. Quem já viu servo grande? Grande é o Senhor. Grande é o seu Senhor. E dessa igreja, o maior nesta noite é o dono dela, é o Senhor Jesus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque perceberam que andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. O que eu fico observando também é que Jesus faz uma colocação. É claro que o nosso Deus, ele é real. Ele não está aqui como um Deus metafórico, alegórico. Não, ele está como um Deus, o verbo se fez carne e habitou e está habitando entre nós, está entre o povo. A palavra viva, o Logos de Deus agora está no meio do povo. E aí eu percebo, irmão, que ele percebe que o povo anda desgarrado como ovelhas que não tem pastor. E aí eu fico observando, amados do Senhor, porque Jesus classifica, faz essa comparação do povo como ovelhas. Na verdade somos ovelhas do seu rebanho. Sabe por quê, irmão? Já observaram que os demais animais, todos eles como leão, leões, né? Esse bando sempre tem um líder. Os elefantes tem um líder. Os golfinhos tem um líder. Mas ovelha em si, no próprio rebanho, não tem um líder. Precisa-se de um líder. Precisa de um pastor para guiar. Não só para guiar, para dar direção, mas para cuidar, para proteger, para buscar a faminta e alimentar, buscar a perdida, buscar a fraca para tentar fortalecê-la. E nesse caso aqui, irmão, ele vislumbra esse cenário. Jesus faz um levantamento, faz um censo e percebe que a classificação, a nota que ele dá de tudo que ele estava vislumbrando, a análise feita pelo mestre, foi que classificaria como rebanho de ovelhas que não tem pastor. Estavam errantes, estavam desgarradas, estavam perdidas, sem direção, sem rumo. Mas será, amados irmãos, que era ausência de pastores? Não. Diz aqui que além de estar apregoando, ensinando, curando nos vilarejos, nas aldeias, ele também deu uma passada lá nas sinagogas, casa de oração judaica dos judeus. Lá tinha rabinos, lá tinha príncipes, sacerdotes judaicos. Tinha um homem nesse sistema que poderia estar aqui, líderes religiosos,
mas que se omitiram ou não estavam dando o que o rebanho merece, precisa. E eu vou dizer, amados irmãos, um rebanho que é bem alimentado, e nós somos esse rebanho do Senhor. O Senhor é o bom pastor. Lá em João 10:11 diz que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E quando nós fazemos parte do rebanho do Senhor, desse pastor que é por excelência, onde o salmista diz que ele já era pastor, mas ele está naquele momento que o Senhor era o pastor dele. Naquele momento ele também se classificaria como ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nesse momento que fazemos parte desse rebanho do Senhor, nós somos alimentados, irmãos, com gramas verdejantes, com águas cristalinas. Não é de cisternas rotas, não, nem grama seca de qualquer maneira, não. Quando estamos alimentados pelo bom pastor chamado Jesus Cristo. Por isso que eu digo aqui que o protagonista principal desses personagens chama-se Jesus. É Ele que nos conhece, é Ele que conhece você por dentro e por fora, é Ele que conhece a sua necessidade, é Ele que conhece o seu roubo, é Ele que conhece você dia após dia. E aí Jesus, percebendo isso, a nota que Ele dá, que Ele classifica aquela multidão, que é como ovelha, um rebanho de ovelha que não tem pastor. Uma coisa que eu fico observando também, amado Senhor, é que Jesus apenas não fazia parte de pregar o evangelho do reino, mas Jesus já ia resolvendo os problemas que ia encontrando na sua frente. Ele vislumbrava e percebia o caos, não só espiritual, mas material, fisiológico, físico. Jesus curava as enfermidades, mas aquele povo estava sendo tão maltratado, irmãos. Por isso que Jesus classifica como rebanho que não tem pastor, que não só estava atingindo a questão do físico, não. As enfermidades eram físicas. Ele já vislumbrava e percebia muitos ali enfermos fisicamente. Mas a Bíblia fala também que ele curava não só enfermidade, mas curava moléstias também. E se fala moléstia e enfermidade, existem conceitos diferentes. Moléstia, amados irmãos, era justamente enfermidades que estavam na alma. Depressão, angústia, medo, insegurança, incerteza. Estava sem rumo. Além de enfraquecidas, deprimidas e sem socorro. O salmista diz que certamente que o Senhor é o nosso socorro, bem presente no momento das nossas angústias. Ele também diz que Ele é o Deus que tem vara, mas tem cajado. Faz com que tenha justamente a questão da disciplina, mas Ele é o socorro bem presente nesses momentos aqui. Ele traz cajado e vara, irmãos. Há uma diferença muito grande. Por que eu quero aplicar isso a esse momento? É porque o Senhor, Ele muitas vezes Ele usa a questão da vara com os seus, para a questão de harmonia, de disciplina, de disciplinar, de dirigir, de direcionar as nossas vidas. Mas no momento que Ele percebe que nós precisamos do seu socorro, do seu afago, do seu desejo, Ele também pega o cajado. O cajado, irmão, é como se fosse uma bengala. A vara é mais longa e fina. O cajado ele é menor e tem uma curvazinha, como se fosse uma bengala. Todo pastor, quando a ovelha estava em um espiadeiro, estava precisando de socorro, quando ele não alcançava ela, ele pegava pela a extremidade inversa, onde fazia o gancho, ia lá de forma figurada e pegava a ovelha e trazia ela. A ovelha perdida foi dessa maneira. Ela e trouxe para si. E quando traz para si, ele percebe que ela estava ferida. E eu percebo, não, agora Jesus vai usar agora a vara para disciplinar.
por causa do motivo que saiu, que fugiram, que foi dispersa do rebanho. Mas não, eu percebo que o bom mestre olha para aquela ovelha e percebe que ela está ferida, e ele cuida das suas feridas, como o mestre está fazendo aqui. E depois sabe o que ele faz? Eu digo, agora ele vai pegar, tirou o cajado, vai colocar seus ombros, vai agora futilhar com a vara. Mas não, ele coloca em seus braços e leva juntamente para o aprisco direito que aquela ovelha tem, para as gramas verdejantes, pastos verdejantes e algas cristalinas. Nesta noite, amado do Senhor, eu quero também dizer que Jesus disse, no verso 37, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Eu fico observando, amado Senhor, como hoje se trata de culto de missões. Eu fico observando, Jesus não poderia muito bem fazer isso aqui que ele está pedindo aos seus discípulos? Tinha todo o poder nas mãos, toda a autoridade, mas depois que ele vislumbra, ele diz: olha, a obra é grande, a seara realmente é grande, mas poucos são os trabalhadores. E veja que Jesus vai chamar justamente aqueles que têm intimidade com ele, que conhece quem ele é e o que ele é capaz de fazer. E ele diz aos discípulos: rogai. Chama os discípulos e diz: olha, a seara é muito grande, o trabalho é grande. Se a seara é grande, irmão, então a ceifa também aparentemente seria grande também. Uma seara grande, então a ceifa, porque na verdade seara, literalmente falando, irmão, não é nada mais, nada menos do que um campo semeado. Este mundo também aí é um campo semeado, porém não cultivado, e precisa da nossa presença como ceifeiro. Mas para ceifar, para ir para a colheita, para ir para a ceifa, irmãos, tem que primeiro semear. Não se faz colheita sem antes semear. Lá no Salmo 126, se não me falha a memória, eu gostaria que alguém lesse aí para mim rapidinho. Salmo 126, o verso 5 e 6, se não me falha a memória. Que com lágrimas semeia, vai andando e chorando, mas semeando a palavra. A semente é a palavra, e a palavra já está em nossas mãos. Eu falei aqui que nós somos o carteiro de enviar o ofício do Deus vivo. Nesse ofício tem a mensagem de boas novas, tem endereço certo para ser levada. O carteiro não vai em qualquer lugar, tem já o endereço próprio. O endereço certo é este mundo perdido, sem Deus, sem Jesus e sem salvação. E aí ele diz: rogai, chama os discípulos e fala do tamanho que é o trabalho, que é a seara, mas diz assim: rogai ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Vou terminar fazendo essa conclusiva. Jesus não tinha o poder de solucionar isso? Tinha. Agora, por que ele pede, chama os discípulos e pede para que eles façam um clamor ao dono da seara? Porque poucos são os ceifeiros e a seara é grande para a ceifa. Sabe por quê, amados? Porque para fazer missões, ele precisa de mim e de você. Deus pode fazer sim, mas Deus precisa de mim e de você como ceifeiros para colher. Uma certa feita, lá em João 4, os discípulos, no calendário deles, como experientes que eram, eles chegam a dizer que os campos para a colheita ainda faltam 4 meses. Jesus olha no mesmo nível que ele, literalmente falando, no mesmo perfil, e Jesus diz que não. Jesus disse: para vocês faltam quantos meses? 4 meses
para fazer, para estar bom para a colheita. Jesus diz: eu percebo que os campos já estão brancos para sempre. Deus conta, amados irmãos, comigo e com você, para fazermos a colheita na sua seara. A semente está nas nossas mãos. A semente é a palavra. A seara está aí. O mundo perdido, sem Deus, sem Jesus e sem salvação. E muitas vezes apenas uma semente ou cuidado de alguma gramazinha que está lá atrapalhando o crescimento, empalhando, atrapalhando, de alguém apenas dizer para alguém que está sofrendo ali de lado, e você chegar até lá e dizer: Jesus te ama, em que eu posso te ajudar? Você não nasceu para ser assim, para ficar assim, porque Jesus te ama. Quantas vezes nós passamos de lado e precisamos muitas vezes apenas dizer isso para que aquela semente possa germinar. Então Jesus conta comigo e com você nesta noite, para que nós possamos fazer parte da grande colheita, dessa grande seara. Eu quero assim externar os meus agradecimentos a Júnior, presbítero Júnior, e essa tribuna que aqui se encontra, por a confiança, a credibilidade de poder estar nessa noite aqui com vocês, para poder magnificar, celebrar e bendizer o nome desse Deus, e dizer que Deus, independente, amado, do que Ele possa fazer por nossas vidas, Ele é e sempre será o eu sou das nossas vidas. Quero dizer também para entrar aqui e fazermos missões aí fora, irmãos, se faz necessário ter acesso ao coração do Mestre. Não se faz missões de qualquer maneira ou como achamos. Rogai primeiro ao dono da seara, e ele vai orientar como deve fazer. Muitas vezes fazemos um levantamento até de estatística, censo, para saber onde estamos pecando, onde estamos tropeçando. Vai para uma sala fria e muitas vezes o Mestre só disse uma coisa: rogai, clamai ao dono da seara que envie ceifeiros para a sua seara. E aí, amado Senhor, precisamos ter acesso para fazermos, praticarmos missões como agrada o coração de Deus. Devemos ter acesso ao coração do Mestre para sentirmos o que Ele sentiu. Quando nós tivermos acesso ao coração de Jesus e sentir o que Ele sentiu, ter misericórdia, adentrando, fazendo aliança. A misericórdia aí é uma junção do amor, da graça, da compaixão. Aonde chega esse sentimento do Mestre, é aonde está a miséria, o sofrimento, e aí ele entra com ação, para que ele possa justamente fazer parte do sofrimento do terceiro. Nós, como igreja, para fazermos missões de maneira contundente e da maneira que Deus gosta, devemos ter acesso ao coração do Mestre para sentir o que Ele sentiu e viver o que Ele viveu. Aprendemos nesta noite com o Mestre chamado Jesus, o primeiro e maior missionário de todo esse universo. Devemos sair daqui tendo certeza de que o nosso Deus é o Criador, é o mantenedor e sustentador, não só dessa igreja, mas de todo este universo. E honras e glória seja dado somente a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.